Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 6 de abril, oitava de Páscoa, primeiro sábado do mês, e nós estamos aí juntos novamente para meditarmos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, nós estamos celebrando essa oitava de Páscoa, ou seja, estamos estendendo a celebração do domingo por 8 dias. Hoje, sábado, estamos celebrando com a mesma dignidade e alegria que celebrávamos o domingo da ressurreição. E Jesus ressuscitado apareceu a Maria Madalena e aos 2 discípulos que estavam no caminho para Emaús. Ambos voltaram a Jerusalém, estiveram com os apóstolos, com os demais discípulos e disseram: o Senhor ressuscitou. Mas vejam, o trauma que se gerou no coração daqueles homens e mulheres era tão grande que eles não queriam acreditar. Eles não podiam enxergar nas palavras daqueles 2 homens e de Maria Madalena a verdade que eles estavam trazendo. E por quê? Porque a cena da crucificação, os tormentos, a morte e o sepultamento de Jesus foram traumáticos. Eles ainda não conseguiam assimilar que um homem tão bom, que realizava tantas maravilhas, pudesse ter sido crucificado pelo seu próprio povo. Vejam, na Sagrada Escritura, a palavra de 2 ou 3 testemunhas, ela é válida. O próprio Jesus, quando nos fala da correção fraterna, ele diz que nós devemos corrigir a pessoa a sós. Se a sós ela não nos der ouvido, que seja feito na frente de 2 ou 3 testemunhas. Se nem a estas pessoas ela der ouvido, que se faça diante de toda a assembleia. Ou seja, para que haja um testemunho verdadeiro de que o fato aconteceu, de que a correção foi proposta. Mas não somente em relação à correção fraterna, o testemunho de 2 ou 3 pessoas tem validade, mas em relação a tudo o que acontece na vida ordinária e de fé do povo de Israel e também na nossa. Mas eles não creram. Não creram porque seus olhos e seus corações estavam fechados à maravilha da ressurreição. E caríssimos, isso acontece muitíssimo no meio de nós, na igreja, entre o povo de Deus. Isso acontece muitíssimo cada vez que nós não nos permitirmos ser visitados pelo Espírito de Deus, que quer nos mostrar os caminhos que devemos seguir, que quer dar a nós as certezas que o mundo não pode dar, que quer clarear no nosso pensamento a vontade de Deus. Ora, precisamos de uma atitude de fé. O que faltava, sobretudo, nos discípulos naquele momento? Fé. Parece que sua fé havia morrido com Jesus crucificado. Tanto que Maria Madalena, ao voltar para anunciar aos discípulos que viu o Senhor, diz o evangelista que eles estavam de luto e chorando. Ora, quantas vezes eu e você passamos a nossa vida chorando, ou seja, resmungando, murmurando, nos lamentando por alguma situação que vivemos ou estamos a viver? Ora, nós temos um Deus que é poderoso, um Deus ao qual nós devemos recorrer para que nos ajude a solucionar todas as coisas. Nós temos um Deus que prometeu estar ao nosso lado todos os dias até o fim do mundo. Nós temos um Deus que ressuscitou dos mortos,
que não está lá preso num túmulo. Não está, vive. E se não fosse de fato verdade a ressurreição do Senhor, como é que tantas pessoas ao longo dos séculos, mesmo depois da confirmação da ressurreição pelos discípulos, continuaram a ter encontros pessoais com Jesus ressuscitado, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo e tantos outros santos e santas nesses 21 séculos de história? Jesus ressuscitou e nós devemos ser as suas testemunhas credíveis. Os homens e mulheres do nosso tempo devem acreditar em Jesus não porque o viram pessoalmente, mas porque através de nós, do nosso testemunho e da nossa vida, eles enxergaram a Jesus. Então hoje, nesse dia, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Rainha dos Céus, eu te convido, abra o seu coração e a sua mente ao poder da ressurreição de Jesus. Permita-se inundar pela luz de Cristo. Deixe que a fé reacenda no seu coração e que essa fé te permita ir ao encontro de Deus e voltar abastecido e cumulado de graças e bênçãos e reparti-las com seus irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe e até amanhã.